Sala de entrevistas recebe hoje o analista político, advogado, professor Aires Furquim Cabral Júnior. Chegou a hora, amanhã tem a eleição no Brasil. O povo vai às urnas definir os destinos do Brasil, dos estados, para os próximos 4 anos. Esta análise, sem influenciar, sem falar sobre política, nós vamos fazer uma análise do processo, do que aconteceu, da realidade hoje, da diferença de eleição de 2018 com relação às redes sociais, com relação a muitas novidades que vieram, que aconteceram, e nós vamos comentar aqui em rápidas palavras com o doutor Aires, que vai dar aqui também um norte, porque o eleitor amanhã, e tem muita gente ainda que ainda pode ainda definir e buscar a solução, o que nós queremos é o melhor para o Brasil, para os estados. Doutor Aires, bom dia, tudo bem? Bom dia, Giovanni, bom dia a todos os telespectadores. No sentido de que nós possamos hoje, nessa troca de ideias, tentar ver um melhor caminho, não só para o Brasil, mas para Goiás, e em especial para uma das cidades mais pujantes do Brasil, que é Jataí, e que hoje padece de representação fora do município. Certo, é uma realidade importante. Nós vamos possivelmente ficar pouco representativo. O deputado Daniel Vilela é candidato a governador. Nós não temos aí, talvez, a condição. Mas tudo acontece e vai acontecer amanhã. Vamos aguardar, vamos esperar. Vamos analisar, doutor Aires, no campo da comunicação. Os candidatos, eles têm que comunicar com o eleitor, passar a mensagem, passar as propostas, convencer, né? E eles utilizaram isso desta forma, e nesse tempo moderno, nesta época, através das redes sociais. Ela definiu ou vai definir a eleição da manhã, a rede social? Eu acho que a rede social, ela não só barateou o custo da eleição, como ela permitiu uma troca de ideias mais próximas entre o candidato e o eleitor. Quando o candidato lança a sua ideia e a própria rede admite captar o sinal de reflexo do eleitor, ela consegue direcionar mais proximamente o interesse do eleitor com a obrigação futura do candidato. Isso efetivamente fez tempos modernos. A mídia tradicional perdeu um espaço significativo, tanto é que nós podemos comparar os preços de bilhões para poucos milhões de cada campanha, e podemos observar também uma interferência significativamente menor do jogo financeiro. Ou seja, as grandes empresas, os grandes conglomerados estiveram extremamente afastados. Isso me faz entender que cada dia mais o candidato terá que ter um discurso focado, mostrando o que é capaz e por quê. Antigamente na mídia grande, na televisão, ele dizia o que queria fazer. Hoje, ele é perguntado sistematicamente como fazer. E isso só na mídia moderna, a rede social, que permite essa interação. Por isso eu imagino que essa não é a evolução, essa não é a eleição que mudou tudo. Cada tempo, a cada 2 anos, nós teremos novidades infinitamente maior para fazer com que o eleitor e o eleito possam estar mais próximos. Ainda falando sobre rede social, essa interação é muito rápida, é muito próxima, ela é em tempo real, mas a credibilidade, a verdade, a falsidade, a mentira, ela ainda imperou. Esse filtro não existe e muita gente foi enganada, está sendo enganada, vai ser enganada, ou o eleitor sabe fazer esse filtro, ou um candidato pode às vezes ser prejudicado em função dessas mentiras, dessas inverdades, dos fakes, né? O que você me fala? A legislação não tem acompanhado a evolução digital. Isso é praticamente impossível. Então, a cada passo, a cada ano, nós vamos melhorando. Só que isso interliga os 2 modais de comunicação. A grande mídia e, vamos dizer,
a rede social. Por quê? Quando o eleitor, absorto no seu mundo de rede social, cria alguma dúvida, ele busca na mídia jornalística, a grande mídia, a informação de parâmetros. Por exemplo, você tem jornais ou emissoras da mídia grande com um potencial jornalístico muito grande. O assinante de rede social, a todo momento, quando ele tem dúvida sobre uma determinada informação, ele volta na TV. Então não adianta nós querermos imaginar que rede social viverá, vamos dizer assim, ad eterno, e que a grande mídia acabou. Isso não é. Elas são formas, são modais de informações diferentes, mas que precisam se interligar. Porque só com essa interligação você vai chegar a um ponto de informação, o mínimo falsa possível. Pesquisas eleitorais. Amanhã as eleições vão acontecer para presidente da República, para governador, 2 senadores, deputado federal e estadual. As pesquisas eleitorais, ao longo dos anos, elas cada vez mais também modernizam, avançam, melhoram e traz precisões, traz realidade confiável. O senhor acha que a eleição, face às pesquisas, ela influencia, ela muda, ela atrapalha, ela ajuda? Porque o eleitor amanhã ele tem chance de votar em muitos candidatos. Mas ele olha a pesquisa, às vezes ele fala, vou mudar, vou fazer, o próprio candidato tenta. A pesquisa ajuda ou atrapalha o processo político democrático de direito no Brasil? Ela ajuda de sobremaneira, porque ela traz informações de preciosidades, como por que é que determinado candidato sobe ou por que ele baixa. Ela traz informações dizendo que a rejeição do candidato A sobe porque ele toma atitude dessa ou daquela forma. Ou seja, isso implica dizer que o eleitor tem, primeiro, a informação do seu candidato e depois ele avalia como que é a repercussão da fala do seu candidato no universo da sociedade. Está acontecendo agora um fato extremamente importante. Nós estamos vendo uma eleição pujante entre vamos dizer, a esquerda e a direita. Direita essa que, na verdade, não é efetivamente direita, ela é centro-direita, porque a individualidade do presidente não existe. Ele precisa de outras forças. Se nós elegêssemos um presidente só pela sua pessoa, ele não teria condições de governar, é impossível. Então, as forças que se aglutinam, elas se formam diante de ideias. E a pesquisa traz informações do reflexo daquela determinada ideia sobre a sociedade. Por exemplo, nós temos uma eleição, entre aspas, polarizada para o cargo de presidente da República. Enquanto que, se nós voltarmos para os estados, nós encontramos um universo não polarizado. Ou seja... Cada estado uma realidade. E a sociedade, ela cria, Geovan, quando ela tende para um lado novo, que ela tende, vamos ser claros, baseado naquilo que as pesquisas têm dito, há uma tendência de que os eleitos sejam Bolsonaro e Haddad, Bolsonaro aí com 13 pontos percentuais de frente. Naquele mesmo momento que a sociedade caminha por aí, ela cria mecanismos de salvaguarda. Ou seja, um número significativo de estados trará governadores um tanto quanto à esquerda. Existe uma ideia de que o Congresso não renovará mais do que o normal, que é aquele 30%, 35% cada eleição. Isso quer dizer que o PT, os partidos de esquerda, terão uma bancada forte. Mas ela terá que ser coesa, porque se ela não for forte, o centro-direito vai fazer com que ela fique muito pequena. Então, eu costumo dizer que não há nada mais perfeito do que o caminhar social. Ele vai, mas se salvaguardando.
Por exemplo, você tem um número significativo de pessoas, principalmente da esquerda, contrariado com a reforma que eles chamam de reforma trabalhista. Pesquisas mostram que algo em torno de 72% a 78% das pessoas se sentiram mais livres e o mercado de trabalho, embora nessa recessão fantástica que vivemos, deu sinais de que a liberdade no trato faz com que as pessoas tenham mais empregos. Outra coisa importante naquela reforma é a desoneração obrigatória de pagar sindicato. Nós temos um parâmetro enorme, 15 mil sindicatos. Os Estados Unidos, que tem o dobro da nossa população, tem 21 sindicatos. Mas por quê? É porque o povo, a sociedade, não desapoia o sindicato. Ela quer o sindicato que presta serviço, que esteja presente na vida social, e não aquele do peleguismo. Se você fizer uma análise no nosso país, nós temos hoje aproximadamente 14.800 sindicatos, que cada um emprega mais de 1.500 pessoas que não têm atividade lícita. Ou seja, não é que não tem atividade lícita, eles são legais, mas não geram nenhuma contrapartida. E isso é que é o ônus do nosso Estado. O Brasil é caro. Então, se você me pergunta se as pesquisas atrapalham, não. Elas mostram que essa tendência de centro-direita é o recado de que nós temos que diminuir o tamanho do Estado. Está caro demais para o povo bancar esse custo. E aí falta na saúde, falta na educação, falta na infraestrutura, na moradia. Amanhã, eleições, o eleitor vai às urnas para escolher o seu candidato, seu presidente, seu governador. Qual a mensagem que a gente poderia deixar para o eleitor? Para que ele vá realmente descomprometido, escolher aquele que ele acha que é melhor, independente de pesquisa, independente de situação política partidária. É a cabeça fria, é a sua consciência, o seu coração que deve ser levado em conta na hora de votar, né? Bom, são duas eleições completamente diferentes. A primeira, essa de amanhã, ela nos dá a oportunidade de eleger aqueles que pensam mais próximo do que nós queremos. Só aí, então, nós vamos descobrir se a nossa ideia como um gestor social é a da maioria. 2 candidatos, possivelmente, irão ao segundo turno. Aí... é outra situação. É uma eleição nova. E aí nós temos que nos encaixar naquilo da maioria que nós nos propomos a viver. Não é que eu sou contra o João ou o José. É que eu acho que a ideia do Sebastião é mais firme com o que eu penso sobre sociedade. Então, as duas eleições que temos agora, a de amanhã é para aquele mais próximo. Eu não olho a questão da grandeza da sociedade. Eu olho a minha ideia. Se porventura o meu candidato não for ao segundo turno, aí eu tenho que fazer uma reflexão nova. Bom, a maioria do povo do meu país, do meu estado e da minha cidade, traçou esses 2 caminhos. Qual deles é o que é mais próximo para a minha realidade? E aí eu voto. Então, é isso que nós temos que entender. É liberdade absoluta. É a vontade absoluta do seu ser como o definidor da vontade social. Bom, no primeiro turno, eu vou escolher aquilo que se aproxima de mim. No segundo turno, eu terei obrigatoriamente que escolher junto com aquilo que eu penso de mais propício para a minha sociedade, e aí teremos 2 forças. Eu vou para um lado ou para outro. Forças políticas, não antagonismo de radicalização. Tá aí, tá em suas mãos amanhã o dever cívico, um dia brasileiro, um dia importante, tá em suas mãos, caríssimos eleitores, telespectadores da TV Jataí. Sala de entrevistas colaborando com o processo
político eleitoral 2018 e colocamos em suas mãos, nas mãos de Deus, para que o melhor possa acontecer para o nosso país. Na segunda-feira, nós vamos analisar o resultado das eleições 2018. Muito obrigado.